escute e cante com a sua alma. Deixa Deus ir acalmando o teu coração agora. Deixa Deus refrigerar o teu coração com a ação do Espírito Santo. Espírito Santo. Canta com os olhos fechados. Sobre nós. Só por ti. Espírito Santo. Sobre nós. Pede para o Espírito Santo soprar. Deixa Deus soprar nessa noite. Refrigera minha alma e faz-me fiel para ti. Refrigera minha alma e faz-me fiel para ti. Coloca a mão sobre o teu coração. Repita assim comigo: Senhor Jesus, eu quero. Eu necessito da tua palavra. Eu sou alguém fraco, miserável, necessitado da poderosa palavra de Deus. Se comunica, Senhor, com minha alma nesta noite, porque eu quero ser alimentado pela tua palavra. Amém? Amém? Abra os seus olhos e olha para cá. Dá certo o dedilhado? Glória a Deus. Vamos rezar para o irmão fazer um dedilhado. Às vezes dói o dedo, né? Mas louvado seja Deus, é para o reino dos céus. Eu queria que você entendesse uma coisa. Cada momento, cada hora, cada minuto, segundo que a gente passa na presença de Deus é os melhores momentos, é os momentos mais bem empregados que nós podemos empregar na nossa vida. Quando nós estamos na presença de Deus, nós estamos na presença daquele que nos alimenta, que nos fortalece e que nos faz entender para que é que a gente veio a esse mundo e que nos enriquece com sua graça e que nos faz ser pessoas fortes para enfrentar todo e qualquer combate. Hoje pela manhã o Senhor falava no meu coração que não importa o tamanho do seu problema, não importa o tamanho do seu adversário, o que importa é você estar na presença de Deus, e esse detalhe vai te fazer vencer todo e qualquer inimigo. O arcanjo Gabriel era mais de uma hierarquia menor do que a de Lúcifer, mas com uma palavra ele precipitou o inferno a Lúcifer. Quem como Deus? Quem como Deus? Quem como Deus? Eu olhei para Jesus e disse: mas São Miguel era um anjo.
o Senhor me fez ir lá em 1 Samuel, capítulo de número 17, onde vai falar da batalha de Davi contra Golias. Davi era pequeno, fraco aos olhos de muitos, e Golias era um soldado vencedor. É tanto que Golias, quando vê Davi, começa a reclamar, começa a falar que ele é muito fraco e pequeno. Mas naquele momento, a união de Davi com Golias faz com que ele vença aquela batalha. Olha para a pessoa que está do seu lado e diga: fique de pé. Fique de pé. Fique de pé. Fique de pé. Olhe para a pessoa que está do seu lado e diga: dá para aguentar. Fique de pé em nome de Jesus. Porque se Davi tivesse sentado diante de Golias, ele tinha perdido. Porque a batalha a gente vence de pé. Amém? Amém? Em Cristo somos mais que vencedores. Quem foi que trouxe a palavra de Deus? Abra no Evangelho de São Lucas. Continue de pé em ordem de batalha. Já já você se senta. Evangelho de São Lucas, capítulo 19, do versículo de número 1 ao versículo de número 10. Lucas 19, do 1 ao 10. Enquanto nós procuramos, vamos rezar. Santo anjo do Senhor, forte, a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine. Glória a Deus. A palavra de Deus diz assim ao nosso coração. Jesus entrou em Jericó. E atravessando a cidade, havia aí um homem muito rico, chamado Zaqueu, chefe dos recebedores de impostos. Ele procurava ver quem era Jesus, mas não conseguia por causa da multidão, porque era de baixa estatura. Ele correu adiante, subiu a um sicômoro para o ver, quando ele passasse por ali. Chegando Jesus àquele lugar e levantando os olhos, viu e disse: Zaqueu, desce depressa, porque é preciso que eu fique hoje em tua casa. Ele desceu a toda pressa, recebeu alegremente. Vendo isso, todos murmuravam e diziam: ele vai hospedar-se em casa de um pecador. Zaqueu, entretanto, de pé diante do Senhor, disse-lhe: Senhor, vou dar a metade dos meus bens aos pobres, e se tiver defraudado alguém, restituirei o quádruplo. Disse-lhe Jesus: hoje entrou a salvação nesta casa. O que foi que disse Jesus? Hoje, salvação nesta. Porquanto também este é filho de Abraão, pois o Filho do Homem veio procurar e salvar o que estava perdido. Palavras da nossa salvação. Dê uma salva de palmas para Jesus. Pode se sentar. Glória a Deus. Pode se sentar. Você está relaxado agora? Sim ou não? Agora dê uma salva de palmas para Jesus. Glória a Deus. O tema desta pregação é a riqueza. Qual é o tema? A riqueza. Diga, a riqueza que eu necessito ter. Amém? A riqueza que eu necessito ter. Nós acabamos de ler no Evangelho de São Lucas o relato de um homem chamado Zaqueu. Zaqueu era chefe dos recebedores de impostos, dos cobradores de impostos. Zaqueu era o encarregado, digamos assim.
Zaqueu era quem mandava ir nas casas. Zaqueu, ele comandava. E nós sabemos muito bem que os recebedores de impostos, os cobradores de impostos, eram vistos como publicanos, pecadores públicos. Porque justamente era aquilo que eles eram e que eles faziam. Eles, quando pegavam uma família pobre que não tinha pagado seus impostos, eles tomavam tudo e deixavam aquela família à míngua, deixavam aquela família sem nada. Aqueles que tinham alguns animais para sobreviver durante o seu dia, eles tomavam tudo. Aqueles que tinham terras, eles tomavam também. Se a pessoa não pagasse os impostos, ele tomava casas e deixavam as pessoas na rua a mendigar pão. Zaqueu, meus amados irmãos, as pessoas olhavam para ele com um olhar de ódio. Mas eu quero que você identifique na vida de Zaqueu uma coisa. A palavra de Deus vai dizer que Zaqueu era chefe dos recebedores de impostos. Ou seja, Zaqueu tinha muito dinheiro. Zaqueu era um homem rico, cheio de animais, que era a maior riqueza daquela época. Ele tinha animais, ele tinha tesouros, tinha terras, tinha casas. Zaqueu era um homem muito rico. Naturalmente, Zaqueu não precisava de mais nada. Porque Zaqueu, quando ele queria comprar um fogão, ele ia na loja, na Macavi e comprava. Zaqueu, quando ele queria fazer o seu mercantil, ele ia na Smart e comprava. Ele não faltava dinheiro. Ele tinha muito dinheiro guardado na sua casa, ele tinha muitos bens, tinha muitas riquezas. Ele se sentava nos melhores lugares das festas. Zaqueu, ele tinha homens que obedeciam a ele. Ele era chefe. Ele mandava no pedaço. Zaqueu aparentemente tinha tudo. Mas uma coisa me chama a atenção. Zaqueu, ele queria ver quem era Jesus. Quando eu vi essa palavra, eu comecei a meditar e mergulhar nisso. Hoje, quando eu recebi o convite para pregar aqui, quando me mandaram pregar aqui, hoje, desde de manhã eu já tinha, porque é assim, meu irmão, quando chega quarta-feira, quando chega na quinta-feira, e quando chega todos os dias da minha vida, eu fico esperando um convite para pregar. Eu fico naquela. E toda quarta-feira, para mim, eu vou pregar. E eu já começo a me preparar de manhã. E eu já comecei a me preparar. Porque para mim eu ia pregar, não tinha recebido o convite ainda não. E eu estava meditando alguns dias nessa realidade. Porque existe uma riqueza que todos nós necessitamos ter. E eu quero que você analise a vida de Zaqueu comigo. Zaqueu tinha tudo, sim ou não? Sim ou não? Zaqueu tinha dinheiro no bolso. Se fosse hoje, o Zaqueu tinha o melhor smartphone. Se fosse hoje, o Zaqueu andava de Hilux, né? Com os melhores carros. Se fosse hoje, Zaqueu, ele estava nos melhores lugares, nos melhores restaurantes. Zaqueu, ele tinha tudo. Tinha os melhores seguranças. Tinha a TV mais grande. Vamos dizer que Zaqueu tinha até um cinema na sua casa, digamos assim. Aparentemente Zaqueu tinha tudo. Mas a palavra de Deus está dizendo que ele queria ver quem era Jesus. Teve um momento, irmãos, que Zaqueu fez isso, ó. Parou, olhou para um lado, para o outro. Ele foi no seu cofre e abriu. Olhou para o seu dinheiro, olhou para o seu gado, olhou para as suas ovelhas, olhou para as suas terras, olhou para as suas casas. Teve um momento que Zaqueu olhou para todas as suas riquezas e ele fez assim, ó. Mas espera aí, eu tenho tudo isso, mas está faltando alguma coisa. Eu tenho dinheiro, eu tenho bens, eu tenho
o que eu quiser comprar eu posso ter. Mas eu estou sentindo alguma coisa aqui dentro, está faltando alguma coisa. E quando eu li nas Sagradas Escrituras, e vai dizer que Zaqueu, ele queria ver quem era Jesus, eu comecei a entender. E Deus foi falando no meu coração. E esse tema, irmãos, eu já vim meditando. Desde o retiro que a gente teve há pouco tempo. Teve um momento da pregação do pai Daniel que ele falava da vida de Zaqueu. E o Senhor falava isso no meu coração: meu filho, Zaqueu, ele procurou uma riqueza que ele necessitava ter. E eu comecei a enxergar isso. Porque, meus amados irmãos e irmãs, embora ele tendo tudo, ele não tinha o tudo que era Deus. Ele tinha dinheiro, tinha bens, tinha pessoas a seu favor. Zaqueu se sentava e os seus serventes, os seus servos, eles tiravam as sandálias dos pés de Zaqueu, lavavam os pés de Zaqueu na bacia, porque era isso que o servo fazia. Zaqueu, ele se sentava e a sua mesa tinha os melhores banquetes, mas Zaqueu, ele tinha algo dentro de si e ele começou a dizer: está faltando alguma coisa. Está faltando algo. E o que é? O que é que está faltando? Eu imagino Zaqueu naquele momento aflito. E quando ele estava à noite no seu quarto, eu imagino Zaqueu sentindo aquele vazio no seu coração e dizendo: o que é que está faltando para mim? Eu tenho bens. Eu imagino Zaqueu se levantando e indo lá dentro do seu cofre dizendo: eu tenho dinheiro. Ele olhando para as suas terras dizendo: eu tenho terra, mas o que é que está faltando? Eu imagino Zaqueu de manhã saindo para trabalhar, da forma que ele trabalhava, dizendo que era trabalho. Zaqueu sentou, ele ficava à mesa, e as pessoas vinham deixar o dinheiro para ele, e ele contava o dinheiro e fazia as repartições. Eu imagino Zaqueu naquele lugar, e vindo um grupo de pessoas. Via um grupinho de pessoas, e a gente sabe onde tem um grupo de pessoas, sempre tem conversa. Sempre tem conversa. Às vezes é conversa de Deus, mas às vezes não é. Mas um grupinho de pessoas passou perto de Zaqueu, e eu imagino aquelas pessoas dizendo: olha, tem um homem que faz milagres, que muda a vida das pessoas, e que faz as pessoas ser felizes de verdade, que dá a vista aos cegos, que dá o movimento das pernas aos coxos, que faz mover, que dá os movimentos das mãos àqueles que tinham mão seca. Jesus é aquele que muda e transforma as vidas. Aqueles que estavam vazios, Jesus, ele completava a vida daqueles. Então Zaqueu ficou com aquele nome na cabeça: quem é Jesus? Jesus, eu preciso ver quem é Jesus. E naquele momento a alma dele escutou qual era a verdadeira riqueza que ele necessitava. A maior riqueza que eu e você necessitamos é Jesus. É nosso Senhor Jesus Cristo. Zaqueu, ele tinha dinheiro, tinha tudo. E muitas vezes, meu irmão e minha irmã, a gente é como Zaqueu. A gente pensa que a nossa felicidade está nos bens materiais. Eu preciso ser rico para me ser feliz. Eu preciso ter moto para me ser feliz. Eu preciso ter carro para me ser feliz. Eu preciso ter status para me ser feliz. Eu preciso ter uma Hilux para me ser feliz. Eu preciso estar em todo final de semana nas melhores praias para me ser feliz. Eu preciso ter dinheiro na hora que eu quiser para me ser feliz. Muitas vezes a gente pensa isso. Olha para a pessoa que está do seu lado e diga: muitas vezes
Nós somos o Zaqueu da atualidade. Olhe para a pessoa que está do outro lado e diga: muitas vezes nós somos o Zaqueu da atualidade. Às vezes a gente se desespera, porque parece, meus amados irmãos, que aquilo que a gente necessita é dinheiro. Aquilo que a gente necessita é riqueza. Mas olha para a pessoa que está do seu lado mais uma vez e diga: o que nós necessitamos é Jesus. Naquele momento, olha para cá. Naquele momento, Zaqueu, ele procurava ver quem era Jesus. Porque Zaqueu era rico por fora, mas ele era pobre por dentro. E a maior riqueza que nós necessitamos, ele não tinha. E a alma dele necessitava ser rico de verdade. E é por isso que a palavra de Deus, ela vai dizer em Provérbios 13, 7: há quem se faz rico não tendo nada, e há quem se faz pobre e possui copiosas riquezas. Tem gente que não tem dinheiro, tem gente que não tem nem casa, tem gente que não tem um carro nem moto, mas é feliz, porque tem Jesus. Tem gente que não tem o melhor cabelo, tem gente que não tem as melhores roupas, é feliz. Quando eu olho para a vida de São Francisco de Assis, eu já falei isso nas minhas pregações, às vezes eu tento comparar a minha vida com a vida de São Francisco de Assis. Aí eu começo pelo cabelo. O cabelo de São Francisco de Assis era feio, meu irmão. Pense no cabelo feio. Eu não tenho coragem de cortar o cabelo assim, só se for por promessa. Raspado aqui em cima, raspado aqui embaixo, só uma tira assim, ó. É bonito o cabelo desse, sim ou não? Sim ou não? Mas ele era feliz. Vamos comparar a nossa roupa com a roupa de Zaqueu, porque muitas vezes a gente diz assim: eu não tenho roupa para mim ir para a missa. Eu tenho que ter roupa? Para mim sair eu tenho que ter roupa? Aí eu não vou para a missa porque eu não tenho roupa. Aí São Francisco de Assis se vestiu com um trapo marrom, todo sujo de poeira, porque São Francisco de Assis não dormia numa cama confortável, ele dormia no chão, irmão. São Francisco de Assis dizia assim: eu vou ali. Um mês depois, lá vem São Francisco de Assis. Peregrinava no meio do mundo evangelizando, dormia na rua, passava fome, comia quando tinha, mas era com um sorriso no rosto. Vai dizer a história de São Francisco de Assis que quando ele chegava em um lugar, aquele lugar era transformado. Aqueles que estavam tristes ficavam felizes. Aqueles que estavam vazios eram preenchidos pela presença de Deus naquele homem. E teve um dia que um frade chegou perto de Francisco e disse assim: Francisco, você é magro, você é fraco, você é feio, mas aonde você chega as pessoas correm para perto de ti. Francisco de Assis olha para aquela pessoa e disse: glória a Deus. Ele se ajoelha no chão e diz: louvado seja o nome do Senhor. É a primeira vez que alguém me descreve perfeitamente. Eu sou o pior trapo dessa terra. Eu sou a pior pessoa dessa terra. É por isso que você me descreveu muito bem. Eu sou tudo isso mesmo. Mas quando eu vou para os lugares, não sou eu que apareço, porque já não sou eu quem vivo, é Cristo que vive em mim. São Francisco de Assis não tirava o sorriso do rosto, porque ele era feliz. E nós muitas vezes, eu fazendo a comparação comigo: Senhor, eu estou precisando de um celular. Senhor, eu estou precisando de um celular. E a gente fica pensando, amanhece pensando e vai dormir pensando muitas vezes.
Às vezes eu digo para o Senhor, meu Deus, providencia uma moto aí, Senhor. Que às vezes eu saio andando com o menino lá para a mãe, vou levando o Bernardo de um lado, o Davi do outro. Quando eu chego lá na mãe, me sento. Aí eu tenho a audácia de dizer, Senhor, providencia uma moto. Aí depois a ficha cai, eu digo, meu Deus, providencia um amor maior para contigo. É isso que eu necessito. É a maior riqueza que eu necessito. Zaqueu reconheceu isso. E nós nessa noite precisamos reconhecer. Isso para sermos ricos de verdade. Talvez nós viemos nessa noite, talvez nós viemos aqui na segunda-feira, pedindo que Deus melhore o nosso financeiro. Mas o Senhor ainda não deu, sabe por quê? Porque Ele está trabalhando na riqueza que é por dentro e não na riqueza que é por fora. Porque a riqueza que tem por fora, ela passa. Se você tem uma riqueza por fora, talvez você vai, um exemplo, você vai sair, aí vai para um passeio, aí você leva 5 mil reais dentro do seu bolso. Igual uma pessoa aqui do mar. Foi para a missa e levou só 5 mil reais dentro do bolso. Aí perdeu a carteira, aí o irmão achou e foi deixar. Talvez você vai para um passeio e leva 5 mil reais, aí você fica com aquele sentimento de segurança. Eu tô seguro, meu irmão, tem dinheiro, ó. Não é assim? Você fica tranquilo. Você senta lá na beira da praia, na barraca mais cara e diz, pode trazer o cara maior. Cará da praia é bom, não? Pode trazer o refrigerante, pode trazer a batata frita, pode trazer tudo, irmão, que hoje eu estou forrado. Você tem aquele sentimento de segurança. Mas quando, um exemplo, você está lá, aí chega um irmão com uma arma, aí o irmão coloca a arma na sua cabeça e diz, passa o dinheiro. Aquele dinheiro que estava te trazendo segurança, sumiu, irmão. Sumiu. Porque a riqueza dessa terra, ela pode ser roubada pelo ladrão. O ouro dessa terra pode ser consumido pela traça. E pode ser consumido pelo ferrugem. Eu estava lendo um livro, que o nome desse livro é A Esmola, de André Beltrame. Ele chegava a dizer, tem pessoas que colocam a sua confiança total em um pedaço de pedra que brilha. Se você for olhar para um diamante, o diamante é um pedaço de pedra que brilha. Aí o que é que acontece? A gente fez o quê? Como aquele pedaço de pedra que brilha é difícil de achar, é algo valioso. Não é assim? Sim ou não? Ele diz lá no livro, como aquele pedaço de pedra, é um pedaço de pedra, irmão, lá dentro da montanha. Como aquele pedaço de pedra é difícil de encontrar, é algo valioso. Aí ele dizia assim, imagine o maior tesouro de todos, que é Jesus. Porque, meus amados irmãos, encontrar Jesus é fácil. É o maior tesouro. Ninguém pode roubar Jesus da sua vida. Ninguém pode tirar Jesus de você. Ninguém pode tirar a graça de Deus de você. Mas a gente prefere colocar nossa confiança naquilo que passa do que naquilo que não passa. Olhe para a pessoa que está do seu lado e diga, nós somos Zaqueu da atualidade. Mas nessa noite o Senhor quer abrir os nossos olhos. Porque existe uma riqueza maior, é Jesus. Se encontrar com Jesus é o maior tesouro que você tem que buscar. Ah, irmão, se nós entendêssemos. Se aquelas pessoas, gente, eu estava vendo uma vez a foto de um garimpo. Os caras faziam um buraco enorme, um cratera enorme atrás de ouro. E muitas vezes, irmãos, a gente não consegue. Os caras se esforçavam, trabalhavam, passavam fome para encontrar um pedaço de ouro. A gente não consegue fazer jejum para amar Jesus.
Os caras renunciavam à família. Você pode colocar lá na internet, bota lá os garimpos. Aí o que acontece? Os caras renunciavam à família, passavam lá, muitos morriam lá, morriam tentando encontrar o ouro. E a gente muitas vezes não tem coragem de sair da nossa casa para ir na capela, porque a gente não tem tempo. A gente não pode rezar o texto, por quê? Porque não tem tempo. Palavra de Deus, muito menos, eu não tenho tempo. Está na hora da gente deixar de ser Zaqueu. Está na hora, irmão, de nós acordarmos para a verdadeira riqueza que necessitamos ter. É necessidade. Amar Jesus, se unir a Jesus, é necessidade. Nós precisamos entender isso. Porque, meus amados irmãos, quem tem muito dinheiro e não tem Deus é mesmo que não tem nada. Santa Teresa de Calcutá, nossa baluarte, ela dizia assim: tem gente que é tão pobre que só tem dinheiro. Tem gente que é tão pobre que só tem dinheiro. Eu disse, vale meu Deus. Porque ela entendia que a maior riqueza que nós necessitamos é a união da minha alma com Jesus, é a união da minha vida com Jesus. E eu preciso lutar todos os dias para me ser rico de verdade. Se o dinheiro dessa terra me dá segurança, imagine a riqueza do céu. Você sabe por que os mártires, eles não fugiam do martírio? Porque eles eram pobres por fora e ricos por dentro. Se a riqueza, quando a gente tem dinheiro no bolso, a gente se sente seguro, imagine quando a gente é rico, da graça de Deus, a gente se sente seguro, pode cortar a cabeça, que a gente não está nem aí. Por quê? Porque a maior riqueza a gente tem por dentro. Aí, irmão, São Dionísio de Paris foi para ser degolado, um santo da igreja, São Dionísio de Paris. Quando cortaram a cabeça dele, ele só fez, se levantou, pegou a cabeça, botou debaixo do braço e andou 6 quilômetros pregando o evangelho. O homem era tão rico da graça de Deus, que cortaram a cabeça dele caiu no chão, ele pegou a cabeça, botou debaixo do braço e andou 6 quilômetros pregando o evangelho. Por quê? Porque, meus amados irmãos e irmãs, a riqueza que Deus te dá é uma riqueza que você quer compartilhar. As pessoas ricas dessa terra, ela quer riqueza para si, mas quando você é rico da graça de Deus, quando você é rico do amor de Deus, você busca ser rico para doar essa riqueza para as pessoas. São Dionísio de Paris era tão rico que ele quis pregar ainda mais 6 quilômetros. Por quê? Porque ele queria enriquecer os corações. É por isso, meus amados irmãos, que os santos, eles acrescentavam tanto na vida dos outros. Quando uma pessoa passava por São Padre Pio, ela saía de lá enriquecida. Quando nós somos cheios da graça de Deus, aonde nós chegamos, as pessoas se sentem enriquecidas, seguras, corajosas. Se você chega para alguém, irmão, que está desfalecido, que está caído e diz: Jesus tem poder para livrar-te desse laço. Jesus tem poder para resolver a tua situação. Jesus tem poder para transformar a tua vida. Jesus tem poder para te tirar do fundo do poço. Aquela pessoa sai dali enriquecida, porque aquela palavra é uma palavra mais valiosa do que o tesouro mais valioso dessa terra. A palavra de Jesus é um tesouro valiosíssimo, que nós precisamos valorizar, porque a palavra de Deus nos leva para Deus. E o Senhor é lindo quando Ele diz nas Sagradas Escrituras: passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não passarão. É uma riqueza que a gente não tem como se livrar. Ninguém pode roubar, ninguém pode tirar de você. E está na hora, meus amados irmãos, da gente almejar aquilo que de fato é riqueza.
A maior riqueza que nós podemos encontrar nessa terra é a graça de Deus, é a união com Jesus, é nos amar a nosso Senhor, é amar nosso Senhor Jesus Cristo. Porque, meus amados irmãos e irmãs, Santo Afonso Maria de Ligório, ele dizia que a perfeição, ou seja, a plenitude da minha vida e da sua vida, é a nossa união inteira com Jesus. Isso é riqueza de verdade. Há uma riqueza que nós necessitamos ter, e essa riqueza é a graça de Deus, é o amor de Jesus. Está na hora da gente começar a visar outras coisas. Está na hora da gente começar a visar outras coisas. Visar a graça de Deus, união com Jesus. Renunciar aquilo que precisamos renunciar, tirar da nossa vida aquilo que precisamos tirar, porque, meus amados irmãos, nós somos como um vaso nas mãos do oleiro. Se o vaso está cheio das riquezas passageiras dessa terra, não tem como Deus colocar as riquezas eternas do céu. Mas se você tira as riquezas passageiras e deixa livre acesso para o Senhor vai derramar na tua vida a riqueza que você mais necessita, a riqueza do céu. Ah, meu irmão, às vezes a gente diz: eu quero ter uma casa maior, eu quero ter uma casa boa, eu quero ter uma casa grande, que caba toda a minha família, que eu possa ficar tranquilo, que tenha muitos quartos, que tenha um quarto para isso, quarto para aquilo, muitos banheiros, para quando as visitas chegarem. Ah, meus amados irmãos e irmãs, existe uma casa que o Senhor está preparando para você. E essa casa vai ser comprada pelo tesouro que Deus deposita no seu coração. Tesouro este que é a graça de Deus, união com nosso Senhor Jesus Cristo. Porque o Senhor Jesus diz em João 14:2: eu vou para o Pai, eu vou preparar um lugar para vocês. E nós precisamos dizer: eu preciso ser rico, porque essa casa é a casa que eu tanto sonho. Enquanto nós queremos sonhar com a casa daqui, Deus está dizendo: acorda, porque a casa que você necessita é a casa que a tua alma vai receber lá no céu. Existe uma casa no céu preparada para você, preparada para mim, preparada para nós. Se você muitas vezes vai na internet e enxerga aquelas casas bonitas, aquelas mansões, às vezes eu olho para aquelas coisas e eu digo: ah, meu irmão, nem se compara com a casa que Jesus está preparando para mim lá no céu. Nem se compara a casa que o Senhor está preparando para mim e para você. Mas, meus amados irmãos, nós precisamos tirar o nosso olhar daqui para direcionar o nosso olhar para lá. A gente está com o olhar aqui, ó. Santo Afonso Maria de Ligório diz que a gente é tão apegado a essa terra que a gente é como um sapo. O sapo tem a barriga grudada no chão, não é assim? Aí ele dá um pulo, tira a barriguinha do chão, aí volta de novo. Santo Afonso Maria de Ligório diz que a gente é como um sapo, grudado nessa terra. Está na hora de se desprender. Está na hora da gente reconhecer: eu necessito ser rico da graça de Deus, ser rico do amor de Deus. E quando Zaqueu, ele entendeu isso, Zaqueu começou a se esforçar. Zaqueu, ele começou a se esforçar. Zaqueu, ele sobe no pé de árvore. Quando Jesus viu o esforço de Zaqueu, Jesus olha para Zaqueu e diz: Zaqueu, agora desce. Zaqueu, agora desce depressa, porque é preciso que hoje eu fique na tua casa. Veja, Zaqueu, ele se esforçou e encontrou. E não somente encontrou, ele foi encontrado por Jesus. Nós precisamos vivenciar esse desejo que Zaqueu vivenciou depois que ele ouviu falar de Jesus. Porque muitas vezes a gente vem para a pregação, a gente escuta na televisão, a gente vai para a canção nova, mas a gente não quer alimentar esse desejo no nosso coração de ser rico de verdade.
E eu estou pregando aqui não para agradar você, eu estou pregando aqui para colocar sua alma dentro do céu, que é isso que eu quero de verdade. Porque existe uma grande necessidade de nós sermos ricos, mas não ricos de bens materiais. Se Deus te der essa graça, louvado seja Deus, mas a maior riqueza que você necessita é a riqueza interior de união com Jesus. Quando a gente se une a Jesus, a gente entende que a gente é rico de verdade. Olha o que é que a palavra de Deus diz. Zaqueu, entretanto, de pé, diante do Senhor, disse: Senhor, vou dar a metade dos meus bens aos pobres, e se tiver defraudado alguém, restituirei o quádruplo. Na hora que Zaqueu encontrou, agora eu encontrei, Zaqueu ele viu. Diante de Jesus, no encontro, quando Jesus chamou Zaqueu, naquele momento Zaqueu entendeu: agora eu sou rico de verdade. E essas coisas materiais não importam mais para mim. Senhor, vou dar a metade dos meus bens aos pobres, e o que sobrou dessa metade, vou restituir o quádruplo àqueles que eu defraudei, àqueles que eu tomei tudo. Aqueles que eu tirei casa, eu vou dar 4 casas. Aquele que eu tirei uma ovelha, eu vou dar 4 ovelhas. Porque eu encontrei a maior riqueza. E aquela música diz: eu encontrei o amor perfeito. Não é assim? Eu encontrei o amor perfeito, o tesouro escondido diante desse altar. É o maior tesouro que a gente necessita, a riqueza que nós necessitamos, irmãos. Irmãos, o Senhor está dizendo: eu quero te enriquecer nessa noite. Eu quero te atrair. Eu quero te trazer para junto de mim, para que você entenda que a maior riqueza que você necessita está comigo. A maior riqueza que você necessita é aquela que eu tenho para te dar. Zaqueu, ele encontrou isso. Ele encontrou essa riqueza. E ele deu tudo o que ele tinha. Porque ele entendeu que a maior riqueza que ele necessitava não era de bens materiais. Era do bem eterno do céu. A maior riqueza que eu e você necessitamos. A maior riqueza que eu e você necessitamos é a nossa união com Jesus. É a graça de Deus. E está na hora da gente acordar para essa verdade. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 9 diz assim: é como está escrito: coisa que os olhos não viram, nem os ouvidos ouviram, nem o coração humano imaginou. Tais são os bens que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Deus está preparando bens para ti. Deus está preparando um tesouro para ti. Deus está preparando um imóvel no céu para ti. Se nessa terra aqueles que são ricos andam de Hilux, lá no céu você vai andar nos braços de Nossa Senhora. Se aqueles aqui da terra que são ricos, eles podem comprar tudo que veio, lá no céu você não vai precisar comprar nada, porque você já possuiu o tudo que é Jesus. Aquilo que você necessita, Deus vai te dar lá no céu. E a gente não consegue nem imaginar, porque é tão rico, tão rico, tão rico aquilo que Deus quer nos dar, que a gente não consegue nem imaginar. É como está escrito: coisas que os olhos não viram, nem os ouvidos ouviram, nem o coração humano imaginou. Irmãos, o homem mais rico dessa terra, ele não chega nem nos pés da riqueza que Deus quer te dar. Não chega nem nos pés da riqueza que Deus quer te dar. Deus, Ele quer te dar mais, muito mais.
Não se contente com um pouco, porque Deus quer te enriquecer. Olha o que a palavra de Deus diz em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 1. Sabemos com efeito que ao se desfazer a tenda que habitamos nesta terra, receberemos uma casa preparada por Deus e não por mãos humanas, uma habitação eterna no céu. Você quer morar no céu, sim ou não? Sim, sim ou não? Sim. Quem quer morar no céu, levanta a mão. Todos nós, não é assim? Deus quer dar. Deus quer dar a tua casa no céu. Deus quer te dar o tesouro que você necessita. Mas está na hora da gente subir no sicômoro nessa noite. Está na hora de subir na árvore. Está na hora de nós buscarmos intensamente ver quem é Jesus. Só assim a gente vai ser rico de verdade. E os bens materiais não vão ser tão preciosos para nós, porque existe uma riqueza nos esperando, existe uma casa no céu nos esperando, e é coisas que ninguém consegue imaginar. Quando os teus olhos se fecharem para essa terra, a tua alma se abrirá para o reino de Deus. Você quer o céu, sim ou não? Sim. Sim ou não? Olha para a pessoa que está do seu lado e diga: está na hora de enriquecer. Está na hora de ser rico de verdade. Quando chegar alguém para você e disser: aquele fulano ali de tal é rico, tem muitas casas, tem muitos terrenos, tem vários carros e várias coisas. Aí você vai dizer: rico é eu. Rico de verdade sou eu. Para de balançar o braço aí, rapaz. Rico de verdade é eu, porque sou rico da graça de Deus. Amém? Não queira mais comparar a sua riqueza com as riquezas das pessoas. Não queira comparar o seu dinheiro. Talvez você veio para cá nessa noite com nem um tostão no bolso. Aí você olha para quem tem dinheiro e diz assim: ah, como eu queria ter. A partir de hoje não digo mais isso. A partir de hoje não digo mais isso. Quando você vê alguém rico, você vai dizer: ainda bem que eu sou rico da graça de Deus. Amém? Amém? Dá uma salva de palmas para Jesus. Fica de pé em nome de Jesus.